Boa noite, pessoal. Pronto, bora começar? Estão me ouvindo bem? A gente vai seguir o nosso conteúdo com a última aula expositiva dentro do assunto de Machine Learning. Hoje a gente vai ver métodos de agrupamento, especificamente o método K-means, agrupamento ou clustering. Novamente, a mesma dinâmica, qualquer dúvida, só perguntar, a gente vai pausando, seguindo o nosso ritmo. Tranquilo? Bom, antes, a gente precisa retomar um pouquinho a discussão. Os métodos que a gente estava utilizando nas últimas aulas se encaixavam dentro do método visionado, onde as observações do conjunto de treinamento são acompanhadas por um rótulo indicando a classe a qual pertence. Sendo assim, uma vez que a gente fez um treinamento, as novas ocorrências com base nesse conjunto. Hoje, a gente vai para uma abordagem diferente, dentro do aprendizado não supervisionado, onde não existe nenhuma classe pré-definida para nenhum dos atributos. E justamente, a partir dos dados, do conjunto de observações, o propósito é de estabelecer a existência das classes. A gente parte no sentido de reagrupar essas classes. Tranquilo? Bom, o que é o clustering? Aqui eu coloquei alguns pontos centrais. É um método que permite fazer a inferência do conjunto de dados, utilizando apenas os vetores de entrada, sem se referir a resultados conhecidos. Esse é o ponto-chave. A gente pode pensar no armazenamento de um cluster como a tarefa de dividir o grupo de dados em diferentes grupos, meio que classificando, categorizando. É um conjunto de técnicas bastante utilizado na prospecção de dados, que visa fazer esse agrupamento automático, utilizando como base seu grau de semelhança e, como todo método de agrupamento, você busca ter as observações separadas em grupos com base nessa semelhança e distinção de comportamento, de característica perante os outros grupos. Bom, algumas aplicações de clustering, a gente pode pensar na área de marketing, a caracterização e segmentação de clientes, na biologia, que é a alusão da prática que a gente vai fazer hoje, a classificação de diferentes espécies, mas pode ser utilizada também na área de seguro, reconhecer clientes, identificar fraudes. Se não me engano, foi utilizada até na identificação de diferentes padrões, diferentes grupos de genes, na classificação do projeto Genoma. Foi utilizado durante um período, como vai ver hoje. Então, para planejamento de cidades, verificar casos, valores com base na sua localização geográfica, estudo de terremotos, dentre tantos outros. Bom, existem 4 grupos principais de algoritmos de métodos de clusterificação, de agrupamento. Métodos baseados em densidade, onde a gente considera os clusters e os centros como com alguma semelhança. Então, aqui tem toda uma família de algoritmos que busca se inspirar nesse conceito de densidade na sua formulação. Outro método bastante utilizado são os métodos hierárquicos, onde os clusters formam uma estrutura do tipo árvore. Então, você faz um primeiro agrupamento e, com base as características desses grupos, você pode ir fundindo, criando uma estrutura de árvore. Método de particionamento, a gente vai se concentrar hoje. A gente particiona as classes, um número definido de classes
e atribui as observações a cada classe. Esse método busca otimizar uma função de similaridade, um critério objetivo, e normalmente é utilizado como critério a distância, uma distância euclidiana ou outras distâncias. Por fim, um outro método bastante utilizado são os métodos baseados em grades, onde tem uma perspectiva mais espacial. O espaço é formado por um número infinito de células que formam uma estrutura semelhante a uma grade. Então, você meio que faz uma busca pelo espaço e as operações de armazenamento nessa família de algoritmos são rápidas e independentes do número de objetos de dados. Aqui, para ilustrar um pouquinho como cada método, a gente tem os métodos de densidade, você, por exemplo, aqui a gente tem 5 observações, e no primeiro momento a gente separou uma classe, e mediante isso a gente faz um segundo agrupamento, fundindo as duas primeiras classes A e B, e as classes D e E, e assim você vai compondo diferentes níveis. E o método de grade se cria uma representação maior espacial do espaço de características do seu vetor de entrada. No método de particionamento, você sempre vai ter a classe, um protótipo, certo? Alguma dúvida até então? Lucas, desculpa te interromper, eu não entendi muito bem esse método baseado em grade. Se você puder também citar um exemplo de algoritmo, acho que ajuda. Rapaz, você pode pensar em uma... Quando eu penso em grade, me vem a ideia de segmentação, por exemplo, de imagem, você separar regiões de interesse, entendeu? Você pode, por exemplo, decompor. Eu penso na analogia de imagem, porque foi o que eu estudei, métodos, onde você particiona, por exemplo, uma imagem em 4 partes, e você busca classificar cada uma, beleza? Conseguiu... Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Não, não é apontador, não, caneta. Pense numa imagem, certo? E você quer fazer uma segmentação. Você pode particionar essa imagem e individualmente, quando, por exemplo, no primeiro nível, você pode analisar a segmentação desse primeiro quadrado, que seria como se... ele se assemelha um pouco à estrutura hierárquica, mas tem uma conotação mais espacial. Você faria a segmentação nesse nível e você iria descendo, por exemplo, com a segunda camada de profundidade, uma outra análise nessa esfera. Entendeu? Certo, mas então eu posso segmentar em diversos Cortou. Eu posso segmentar em diversas dimensões ou só no sentido espacial da coisa? Por exemplo, eu posso utilizar 4, 5, 6 dimensões para segmentar? Sim. Você pode... Normalmente tem essa conexão. Eu entendi dessa forma. É bem atrelado à característica do espaço de variáveis, entendeu? Eu posso pegar aqui. Posso mandar um link depois falando em específico de grade. Agora que eu não separei. Rafael, como assim o quê? Não entendi.
Na verdade, você pode pensar, não é dividir mais em dimensões, por exemplo, se seu dado te entrar em 4 dimensões, você não vai criar outras dimensões da análise. Na real, o espaço de busca de categorização, de familiaridade, é restrito. O cluster não seria fazer os cálculos de forma segmentada. Ele visa segmentar o espaço de busca. É isso, é tipo dividir para conquistar, só que você faz os cálculos de forma segmentada e depois você vai juntando cálculos não dependentes, claro, você faz de forma segmentada e vai juntando, não é isso não? Lembra um pouco a abordagem, mas eu não confesso que eu não estudei muito esses outros tipos. Tranquilo? Mais alguma coisa? Não, era só isso mesmo, porque na hora que ele falou em mais dimensões do que... Eu não entendi, tipo, exatamente o que ele falou e também, por consequência, eu não entendi a explicação para aquilo. Beleza. É porque, na verdade, eu tinha entendido que ele separava os dados baseado nas características, né? No caso, nas variáveis. Mas agora eu estou entendendo que você separa os dados, né? Você forma os clusters a partir de todas as dimensões, só que em várias estruturas pequenas, não é isso? Isso. Essa é a diferença em relação. Mas todos os métodos são baseados em uma métrica de semelhança. Ok. Um não exclui o outro, entendeu? Ok. Todos os métodos, você pode ser pensado como um problema de otimização, onde você busca minimizar um critério. A diferença entre os métodos é que a abordagem que vai tratar esse problema. Entendeu? Entendi. Sim. Ok. Por exemplo, a partição, ele vai buscar criar um protótipo de uma classe, um ponto dentro do espaço de variáveis que represente aquele. Então, é o que está representado em vermelho. E para fazer é nesse método que a gente vai se concentrar hoje. Deixa eu passar aqui. Bom, dentro dos métodos de o algoritmo que a gente vai estudar hoje é o caminhos. Então, supondo que a gente tem essas como dados esse gráfico aqui, esse espaço de 2 variáveis. Depois o algoritmo caminhos, o que a gente espera é ter a distinção de 3 representado por um ponto no centro. E como o algoritmo funciona, ele pode ser decomposto em 4 etapas, onde inicialmente atribui aleatoriamente K pontos, K centro de classes, para representar esses protótipos. Então, a primeira coisa que a gente observa no caminho, você já tem um número de classes definido a priori, limitado. No segundo passo, uma vez que a gente atribuir o protótipo, então eu vou voltar aqui só para ilustrar, seria como dizer, por exemplo, que esse ponto onde eu estou aqui seria um centro de uma classe, esse aqui o segundo, esse aqui o terceiro, certo? Não é aleatório. Segunda etapa, uma vez que a gente atribuiu os pontos da classe, tirar o computador, uma vez que a gente atribuiu os centros de classes, a gente calcula a distância de todos os pontos observados com o centro de... Então, essa é a nossa métrica de distância, certo? Uma distância euclidiana, no primeiro momento. Uma vez que a gente calculou todas as distâncias de cada observação classe, a gente atribui
a classe mais próxima. Uma vez que a gente atribuiu, a gente faz um novo cálculo do centro da classe com base nos pontos de cada classe. Então, isso vai permitir reajustar e mover o centro da classe. Então, onde o grupo está mais representado. Então, ele se assemelha um pouco à ideia do centro de gravidade. Uma vez que a gente já fez isso, a gente reitera a etapa 2, calcula as novas distâncias e vai fazendo essa interação até convergir. Então, por exemplo, deixa eu colocar o apontador aqui, a gente vai ver esses detalhes na parte prática, mas, por exemplo, vamos supor que eu deixei a classe inicialmente estava aqui. Eu vou calcular a distância ponto, a distância de cada observação a esse ponto. Então, a gente consegue intuir aqui esses pontos vão ser afetados à primeira classe. Eu não sei, eu não coloquei onde estariam os outros. Eu vou pegar a caneta aqui. Então, por exemplo, uma classe está aqui. Esses aqui vão estar atribuídos a essa classe. Vou mudar esse aqui. E, uma vez as atribuições, a gente, com base nos conjuntos daquela classe, a gente vai atribuir um novo ponto. Então, como a maior parte dos afetados dessa classe estariam aqui, a gente vai calcular um novo ponto, provavelmente por aqui. E aí, reitera novamente. Beleza? Até vai chegar um ponto que não vai ter mais uma diferença. Eles já vão estar podendo ser um mínimo local. Mas esse é o funcionamento do método caminhos. A gente vai ver isso mais prático. Ok, então significa que ele agrupa os dados com com o menor somatório de distância entre eles, no caso. Isso, exato. Ok. Então, o método é isso. Aqui a gente tem um mapinha que ilustra como a gente está fechando a parte que a gente pensou para machine learning, como funciona os campos. A gente pode pensar o machine learning separado em métodos, o machine learning clássico, em métodos supervisionados e não supervisionados. Dentro dos supervisionados, a gente viu a regressão e a classificação, a regressão linear e o SVM como classificação. Hoje, a parte de o método caminhos e o que a gente espera nos próximos encontros praticar isso, é claro, mas entrar em outras áreas, como a área de aprendizado profundo. Certo? Bora passar para a parte prática. Oi. Dá uma olhada aqui no chat. Eu posso falar aqui contigo. Rafael disse que está tendo pequenos cortes no áudio. E tem uma dúvida aqui de Henrique. A curva desenhada, se é sempre uma elipse. Qual é o slide, Henrique? Na verdade, tende a ser uma esfera. O caminhos, como você utiliza falando em distância euclidiana, simula os dados como se fosse uma esfera. É isso. No final, eu vou deixar um link onde você consegue ver diferentes casos. Deixa eu ter logo aqui do. Cadê? Apresentar uma janela.
Deixa eu mandar o link no notebook. Estou conseguindo enxergar bem? Não muito. Mas tá pequeno, tá? Deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Bom, bora lá. Nessa primeira parte do notebook, a gente vai ver uma implementação na mão do algoritmo. Então, aqui as 4 etapas: inicializar os K centroides de forma aleatória, atribuir no centroide no protótipo da classe mais próximo, e atualizar os centros, com base nos pontos que foi atribuídos. Então, para isso, a gente vai primeiro fazer os import. Aqui eu coloquei 2 variáveis apenas, para facilitar a interpretação, a visualização, no caso. E o centro da classe, eu selecionei 3 classes, inicialmente, aleatoriamente. X, Y aleatória. Então, a gente vê aqui as classes em RGB e em preto os pontos observados, certo? Essa é a primeira etapa. No final, o problema de otimização que a gente busca é esse aqui. Minimizar a distância euclidiana entre a observação, XJ, e o protótipo da classe. Caso somatório disso. Como o André tinha comentado. Então, C é o agrupamento da classe, esse é o centro do agrupamento, e X é a amostra do conjunto de dados. Valeu. Até mais, André. Então, aqui eu criei uma função para fazer essa atribuição, usar a distância euclidiana, e atribuo cada ponto ao centroide mais próximo, ao centro da classe mais próximo. Então, a gente pode ver aqui, ficou essa atribuição. Por fim, eu não executei. Calma aí, eu não executei. Executei isso aqui. Então, tá lá. Por fim, uma vez que a gente tem as classes atribuídas, a gente lá o novo centro da classe. Então, a gente copia e tira uma média entre os atributos de cada classe. Então, aqui as setas representam a mudança do centro da classe após esse cálculo. Então, percebe que já deu uma caminhada do centro da classe para onde está o conjunto de dados. Por fim, a gente inicia as etapas. E recomeça até uma convergência. Então, aqui eu só fiz um laço. No final, a gente vai ter os nossos protótipos da classe para fazer essa inferência. Então, se, por exemplo, surgir um ponto novo aqui, a gente vai computar a distância ao centro de cada classe e atribuir a mais próxima. A inicialização para evitar que centroides não sejam inicializados próximo do outro. É uma excelente pergunta, Henrique. A primeira coisa que a gente vai com esse método é que ele é muito sensível à inicialização. Então, para isso, tem alguns métodos. Normalmente, você utiliza... você pode fazer
inicialização com base na distribuição de dados. Ou então, tipo, antes dessa, que eu mencionei, uma forma simples é você ter o algoritmo várias vezes, por exemplo, 10 vezes, e pegar o que melhor se ajusta. Inércia total. Mas, por exemplo, além disso, você poderia fazer o primeiro ponto aleatório e, estudando a distribuição da distância desse primeiro ponto, fazer uma seleção do próximo ponto menos aleatória, com base na distribuição dos pontos observados. Método de inicialização que a biblioteca sklearn utiliza. Então, aqui eu mostrei e codei. O método é bem intuitivo, assim, e fácil de para utilizar com a biblioteca do sklearn, basta criar uma instância. Então, aqui a gente importou o pacote, o método caminhos do pacote clusters. Cria uma instância onde passa como aqui tem embaixo tem todos os atributos. Selecionei o número de classes como 3, mas, por exemplo, aqui o método de inicialização que eu mencionei, caminho mais. Por exemplo, a gente tem 300 interações e inicializa 10 vezes com base nesse método para selecionar qual foi o melhor. Uma vez que criou a instância, basta ajustar aos dados. Simples. E você pode fazer as diferenças. Eu fiz a plotagem e ver que caiu semelhante. Agora, uma coisa, como cada interação não necessariamente você vai atribuir a mesma classe, então você vê que no próprio esquema de cores mudou. Você não tem uma correspondência clara. Que, no caso, vamos dizer que o vermelho é o primeiro centro da classe. E uma interação que eu fiz aqui na mão, ele caiu representando essa classe. E uma outra execução, um outro agrupamento de dados. Beleza? Tem que só tomar esse cuidado na hora de referência, em classificação. Porque cada interação, os centros da classe podem até ser o mesmo, mas numéricos eles podem ser diferentes. Então, um ponto para resumir, é isso que Henrique identificou. O método caminhos é muito sensível à inicialização, é sensível à escala geral, devido à dependência com a distância euclidiana. Então, se possível, para normalizar os dados, se houver alguma simetria, podem estar rotulados incorretamente, que é justamente essa premissa de fazer diferentes inicializações, utilizando o rótulo mais comum. E algumas premissas do método caminhos em específico. A primeira é o fixo de classes, então o método já pressupõe que você tem esse conhecimento. A métrica para minimizar é a distância, e todos os clusters utilizam a mesma métrica. E ainda mais, todas as variáveis têm a mesma importância para o cluster. Então, aqui, a gente tem duas variáveis, mas você tem que pensar, se for o caso que uma variável seja mais significativa, conforme a gente estava inferindo nas outras análises, nas outras aulas. Provavelmente o caminhos performe menos. Outra coisa é que ele não é adequado, ele exige uma abordagem numérica, dados numéricos, não dá para trabalhar com variáveis categóricas. Beleza? Bom, agora a gente vai pegar um pouquinho para ganhar tempo e trabalhar no mesmo conjunto de dados, uma outra abordagem, a gente vai utilizar o íris, certo? Igual a que a gente utilizou no último encontro, um conjunto composto de 4 variáveis, que mede o comprimento e a largura da sepala e da... São 3 classes, setosa, versicola e virgínica.
Para isso, a gente já tem no sklearn, então a gente só importa o dataset. Para análise, isso aqui é a metodologia padrão que a gente utilizou nas últimas aulas. A gente vê que tem 150 dados, como é sua distribuição a partir de um relatório estatístico. Não vou passar muito tempo aqui, que a gente já viu um pouco mais em detalhes no último encontro. Aqui eu ploto a relação entre duas variáveis, certo? Com cada classe. E o que a gente vai fazer? O primeiro ponto, como o algoritmo é não supervisionado, e no momento a gente vai utilizar no treinamento os rótulos que a gente possui. Então, eu mando todo o conjunto de dados para o Caminhos ajustar. Então, se eu quiser ver os centros de cada classe, é só eu chamar o método, ou a propriedade cluster centro, e utilizando o KM Labels, a gente tem a label associada a cada a classe associada a cada observação, com base no Centroid, certo? Então, aqui, 0, 1, 2, beleza. Aqui, vamos ter, na esquerda, real, certo? Eu escolhi as duas variáveis relacionadas a sepala, e aqui é a classe prevista, estimada pelo Caminhos. Em preto é o centro de cada classe. A gente pode ver que, globalmente, funciona, a gente conseguiu agrupar bem o grupo, eu não lembro agora qual é em específico, mas como existe uma fusão entre os dados, essas duas variáveis, elas estão muito bem distribuídas, o Caminhos não vai identificar tão bem, conseguir separar essas classes. Aí é um problema do algoritmo. E, por exemplo, aqui, por mais que vocês enxergam a ponteira do mouse, que a classe esteja próxima em rosa da classe verde, vai lembrar que aqui a gente está analisando apenas duas dimensões. No caso, o nosso espaço desse problema tem 4 dimensões. Por isso, por mais que perante essas duas variáveis esteja próxima do verde, a soma ponderada das outras leva para a classe rosa. Tranquilo? Alguma dúvida? Aqui eu fiz o mesmo plot das duas variáveis. Normalmente a gente vê o mesmo. A classe vermelha é muito bem separada. Com a regressão linear a gente conseguiria separar ela, mas as outras duas não. Certo. Vamos seguindo. Então, 2 pontos para tocar. Uma métrica de análise do Caminhos é pela inércia. O que é a inércia? É o somatório de cada classe. Então, o mesmo somatório que a gente utiliza no início para atribuição, a gente faz para toda a rede. Isso é uma métrica para a gente ver qual necessariamente o erro, mas o resultado está. Então, uma pergunta não rolou, mas eu vou adiantar. É que, tipo assim, como é um método que determina o número de classes para funcionar, uma abordagem para você estimar o número de classes seria você executar
com diferentes números de classes e verificar esse critério. Deixa eu achar aqui para mostrar. Cadê? Então, por exemplo, quando você faz isso, a tendência é que quanto mais classes você introduz no sistema, você tem uma menor inércia. E para isso é necessário ter um certo compromisso. Então, por exemplo, no nosso problema, a gente já sabe que temos 3 espécies. Então, tem muito isso, mas uma abordagem seria você interar e buscar o cotovelo, o ponto onde a diferença de adição de uma nova classe, novo cluster, não seja tão significativa para o critério de inércia. Beleza? Deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma dúvida. Bom. Continuando. Então, aqui. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho para analisar a performance. A gente vai utilizar os rótulos, né? Buscando a alusão de usar um problema não supervisionado para captar algo que a gente já conhece. Então, aqui a gente tem nossos valores de referências. Como um algoritmo que trabalha com os dados e não inspeciona rótulo, não tem muita necessidade de... Não vai fazer diferença você fazer uma pergunta. Então, a gente consegue mostrar que aquilo que foi visto, que a primeira classe é muito bem representado, identificado. Não vai ser necessária essa função. Essa map label eu criei só para, quando fosse o caso de ele utilizar o primeiro grupo como protótipo da classe 2 ou 3, então só para ajustar para poder comparar. Bem, mas aqui já deu. Vai dar a mesma coisa. Bom, para analisar performance, normalmente a gente tem utilizado a Acura. Então, se a gente fizer aqui, no nosso conjunto, o Camins conseguiu 89,33%, que só analisando os atributos, sem elemento prévio. Em nenhum momento a gente falou qual espécie aquela observação representa. Então, já é um resultado interessante. Uma outra forma seria utilizar os conceitos de precisão e revocação, ou precisão e sensibilidade. O que é? A precisão é o conjunto de valores que você categorizou corretamente, dividido pelo que você pelo intervalo positivo, pelo que você categorizou correto e, eventualmente, também estava errado, que é o falso positivo. E a revocação é o que você classificou correto dentro do que realmente é correto. Então, engloba o falso negativo. Então, o sklearn já tem um método que é o Classification Report. Então, a gente está o valor estimado e o valor de referência. Ele já gera aqui a precisão, a revocação e o F1. O F1 é uma métrica que busca relacionar os dois, uma média harmônica entre a precisão e a revocação. Então, aqui a gente vê que para a classe 0, a gente tem 100% de precisão e revocação, no caso, ele conseguiu acertar todos. E que a classe teve 96, de precisão 72. Uma forma de entender e analisar, uma outra forma, bem correlacionada, é através da matriz de confusão, que, deixa eu abrir, cadê? Que é basicamente você colocar, é uma tabela onde você relaciona
a condição estimada e a condição verdadeira. Então, aqui, pegando a primeira. Aqui, na horizontal, a gente tem a previsão, e na vertical, o valor real. Então, 50%, ou não, 50 amostras foram estimadas como sendo da classe 0. E realmente era da classe 0. Então, daí que vem a precisão de 100%. Mas a segunda, a matriz de confusão permite visualizar intuitivamente como está distribuído. Então, por exemplo, olhando na classe, como a gente tem 50 amostras de cada classe, a gente vê que 48 foram selecionadas. No caso, o que foi realmente o valor, a classe real, e 2 foram estimadas como sendo da classe 3. Cetosa, por exemplo. Então, a precisão é o valor sobre a soma na vertical, 48 sobre 50, 36 sobre 50, e a revocação seria olhar na horizontal. Então, seria 50 sobre a soma na horizontal, que foi dito para a classe, 50 sobre 50, a revocação 1. Enquanto que no outro seria 48 sobre 62. E assim por diante. Beleza? O da matriz de confusão aqui você tem, primeiro, a interpretação rápida de performance, olhar a diagonal horizontal, se tiver os valores que não estiverem na diagonal principal, é uma previsão. E, em segundo momento, identificar aonde que está errando. Então, aqui a gente vê que o problema maior está na classe 3 e o indicativo é algo, o nosso método de classificação, ele vê errando, falando que a classe 3 na realidade é o 2. Então, já iria, a gente buscaria tratar esse problema. No caso, concentrar a relação classe 2 e 3, conforme a gente tinha visto. Pessoal? Alguma dúvida? Quer complementar alguma coisa? A partir da onde? Da matriz de confusão ou antes? A parte da matriz de confusão, Natália? Beleza. A matriz de confusão, ela é a reorganização dos dados com base na classe estimada e o valor de referência. Então, o que a gente está vendo aqui, na horizontal a gente vai ter tudo que foi previsto. E a gente consegue verificar cada classe se aquele valor foi correto, ou se foi um falso positivo ou falso negativo. Certo? Então, basicamente, a primeira linha representa o nosso classificador, no caso, o Camins, disse em 50% das amostras que dessa classe, 50 foi estimadas como sendo da classe 0. Bateu a exata. Se a gente olhar a segunda classe, o que está acontecendo aqui? Dos 150 dados, 62 foram estimados como sendo da... Quando, na realidade, desses 62, 48 foram identificados corretamente. Certo? E, então,
apenas olhando a diagonal principal da matriz de confusão, você já consegue ver quantitativamente quanto da sua do seu classificador, no caso, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente está medindo a performance entre o caminhos em comparação com o valor de referência. Não é confusa pra caramba. Mas, para computar a performance, ele é uma forma principal, uma forma bem visual. No caso aqui, eu poderia normalizar e você conseguiria ver. O interessante da matriz de confusão é que você consegue ver direto aonde que está errando. Entendeu? Em vez de que, por exemplo, aqui, só analisando a precisão e a revocação, a sensibilidade, é difícil identificar que, na realidade, a maior parte do erro está que a classe está sendo aferida como a classe está sendo aferida como classe 1, que é o que a gente está vendo aqui direto. A gente tem 50 e 14 da classe 3 associada com a classe 1. Entendeu? Melhorou? Certo. Como próximas etapas, seria testar outros métodos de agrupamento, como falei na apresentação, introdução, métodos por grade, hierárquico, densidade, e aqui eu coloquei alguns links que eu utilizei na construção do material, como quais são os FP e FN, falso positivo e falso negativo. Justamente como a gente sabe qual... A gente tem um valor de referência. Então, por exemplo, aqui, 14 amostras que da norma, que no caso são os rótulos da classe selecionada da classe... Aqui é da classe 3. Então, por exemplo, tem 14 dados amostrados da classe 3, vamos dizer que é a rosa, que foram atribuídos como sendo da classe, por exemplo, esses 3 aqui. Eles foram atribuídos à classe 2, mas na realidade são da classe 3. Então você já sabe, por uma simples comparação. Ele pega cada um aqui, o valor de referência, ele pega o valor aqui e compara e computa. Ele conta quantos foram corretos. Então, a gente tem o valor de referência aqui, ele olha, é 0, é correspondente, mais 1. E monta essa tabela. Previsto. Na realidade, eu poderia ter formatado, eu vou formatar isso aqui depois, para ficar aqui. Previsão classe 0, valor real, classe 0. Vou dar formatada. Mas a construção é essa aqui, para duas, de forma genérica, duas classes, ali a gente tem 3. Essa é uma extensão. Em vez de ser uma matriz de 2x2, é 3x3. Então, aqui, a gente vê que o valor verdadeiro é sempre a diagonal principal. Se estiver fora dela, é falso positivo ou falso negativo. E falando um pouco de treinamento supervisionado, justamente, você pode condicionar seu treinamento com base nessa métrica, por exemplo. Eu penso muito na parte médica quando a gente está falando desse condicionamento, porque, tipo assim, você está fazendo o exame para detectar COVID, por exemplo. Não é tão grave uma pessoa que não tem COVID e o teste falar que ela tem, porque ela vai tomar as medidas de... Ou então, basicamente, se ela não está com sintomas, ela teria isso. Agora, é extremamente grave uma pessoa que tenha... Na verdade, COVID pode não ser o melhor exemplo, mas normalmente é extremamente grave ser um falso negativo. A pessoa tem uma
E o teste não tem. Entendeu? Que aí é o erro tipo 1, tipo 2. Bom, para finalizar, a Scalearn já tem toda uma família de agrupamento, clusterização. Deixa eu mandar o link aqui. E você pode ver a comparação entre esses métodos. Cada um capta um diferente comportamento do conjunto de dados. Então, por exemplo, aqui, para um conjunto esférico, o caminho já faria não segmentaria essas duas esferas como sendo de grupos diferentes, apenas com critério de distância, enquanto que um outro método conseguiria pegar isso, como método espectral. Então, simbolizar, eu estava me referindo a esse comportamento. Mais que eu posso. Vou mandar no chat e no grupo daqui a pouco. Eu achei um material de Stanford muito legal sobre é um compilado de machine learning. É um artigo que condensa e faz uma revisão. Deixa eu pegar o correto. Para machine learning traduzido. Aprendizado supervisionado, não supervisionado, regressão linear, SVM, caminhos, agrupamento hierárquico, redução de dimensão, a gente não abordou, mas está dentro de um learning. Enfim, um material legal para consultar, estudar até a parte de. Não mostrava aqui. A matriz de confusão. Nossa, Karine, tá aí? Lucas, tô sim. Vamos puxar aquela discussão. Deixa eu combinado. Vamos. Bom, pessoal. Não, primeiramente, só para fechar, o que eu pensei para próxima semana em relação ao conteúdo seria a gente aplicar um pouquinho o que a gente viu numa competição do Cabo. Eu vou mandar o link aqui. Eles distribuem o dado para treino e teste, para treino. E tem uma série de variáveis aqui. A gente está querendo, é um problema de regressão, que a gente está querendo encontrar o preço da casa. E é um problema em aberto. A proposta é a gente aplicar o que a gente apresentou aqui e além, a gente mostrou, por exemplo, em regressão, a gente mostrou regressão linear, poderia ser utilizado o SVM também, mas tem outros, e a ideia é dar esse insight e a gente, cada um testar, quem se sentir à vontade, quiser compartilhar, a gente discutir na semana que vem.
Todo mundo conhece o Kaggle? Kaggle, sei lá. Certo. Natália, Kaggle é uma plataforma que, primeiro, tem alguns cursos, mas ela é baseada em competições. Então, tipo, empresas abrem para a galera de ciência da computação, data science de dados, resolver o problema. Então, o que a gente tem, aqui eu selecionei um problema, a gente vai ter os dados disponíveis, então, com a descrição do que é. Tem um notebook, você abre um notebook como esse do Colab que a gente estava fazendo, faz todo o pré-processamento de dados, de machine learning que utiliza, deep learning, que quiser, e no final você gera um CSV com seus valores previstos para cada classe. Então, ele disponibiliza uma parte, tá? Até nessa competição, até para teste, e no final você vai entregar um arquivo CSV para o servidor da Kaggle com o ID e o valor. E o legal é que você consegue ver a performance entre cada proposta. Então, a gente poderia meio que ver o que cada um pensou, ver qual os insights, como ficou selecionado, qual foi a performance desse algoritmo para esse problema, entendeu? É um problema em aberto, no caso, cada um pode escolher a direção para atacar esse problema de regressão. Tem essa competição aqui é para fins didáticos, mas tem alguns que dão uma grana boa. 55 mil aqui. Prova de fibrose pulmonar. Enfim. Bom, eu posso ver um material auxiliar de introdução ao Kaggle no grupo. Uma parte de cursos bem interessante que eu recomendei foi, nos outros encontros, foi de Pandas, introdução a Machine Learning, onde você vai conhecendo a plataforma do Kaggle e aprendendo diversos conceitos. Certo. Essa é uma coisa que eu queria conversar, que é o que a gente vai fazer na próxima, discutir, trocar. São todos gratuitos. Não sei se tem algum curso pago no Kaggle. Não. Todos aqui são gratuitos. Dito isso, nessa semana a gente vai trabalhar com problema de regressão. Eu copiei errado aqui. Mas depois, o intuito é ir para um problema de classificação. A gente pode pensar em uma abordagem de classificação ou tentar fazer um espelhamento como o que eu fiz nessa aula, a partir de não supervisionada, classificar. Não sei, o problema é completamente em aberto. A pessoa conserta o link. E com isso a gente terminou o primeiro, com esses dois próximos encontros, a gente terminou o que a gente tinha planejado para o grupo de estudos e o material que a gente já tinha elaborado. Que eu estava conversando com o Karine, a gente abrir, como eu sei que no grupo tem uma galera que já tem um know-how, já trabalhou com redes neurais, a gente pensou, em vez de ficar eu e Karine só concentrados em preparar esse material e passar, a gente abrir a discussão, ver o que que cada um tem de background, o que não está disposto a aprender e passar.
para fomentar esse grupo de estudos. A gente pensou como ideia para um segundo módulo entrar em Deep Learning. E aí tem toda a parte de perceptron multicamadas, diferentes arquiteturas. Alguém tem um know-how, se sente à vontade de estudar, preparar um material para passar para os outros participantes do grupo? Porque a ideia é justamente como a gente vai ter 2 semanas de prática, nesse meio tempo já criaria, a gente teria tipo 2, 3 semanas para preparar. Eu, como tenho um know-how maior em redes convencionais, já estou elaborando uma aula prática para passar isso, entendeu? Seguindo um pouco do que a gente tem feito. E a ideia é ir crescendo e agregando conhecimento. Material. Material tem de sobra. Tem muitos cursos bons, online, gratuitos. A questão é passar, tá legal. Você achar que dá para organizar esses materiais e passar o que você já viu deles para a galera, e você pode também falar. E a gente organiza isso juntos também. Você já utilizou alguma dessas redes, Rafael? Eu fiz estágio durante um tempo no iVision, lá no professor Luciano. Só que durante 6 meses, tipo, era muita coisa para aprender. Eu fiz uma classificação de gato e cachorro só. E ajudei no TCC de um formando, o Gabriel, só que também, não vou mentir, tipo, o Gabriel estava bem disposto a fazer as coisas sozinho, não teve muito o que aprender ali. Foi mais eu tentando mesmo, eu ajudei mais com dataset, e tentei aprender o máximo que eu pude, só que, como eu falei, foi muito difuso, porque o laboratório o pessoal lá estudava Deep Learning, e eu não tinha conhecimento nenhum, sequer inteligência artificial. Eu tive que aprender tudo de maneira muito difusa, alguns conhecimentos eu peguei assim, mais ou menos, outros mudou completamente o que eu achava tendo sua aula, por exemplo, ontem. Eu não tinha, na época eu não entendia, achava que entendi. Quando eu vi sua aula, eu falei, porra, eu tava super errado. Porque a pessoa, quando você tem que pegar muita coisa assim de vez, acaba não tendo tempo. Mas eu tenho muito material, porque o professor Luciano me deu muito material. Eu tenho muito material aqui, inclusive material que eu nunca li, mas que eu sei que é muito bom. Tem um livro todo em inglês de Deep Learning. Tem o material do próprio experimento, só que esse eu vou solicitar. É um experimento muito bom. O professor Luciano fez de uma maneira muito didática, para que aprendesse a mexer com filtros, a mexer com uma série de coisas. Eu posso pedir autorização a ele, porque realmente foi feito por ele, é de autoria do laboratório dele. Eu até conversei com o Lucas. Aí eu não sei se eu posso passar assim, não acho ético, passar sem perguntar a ele primeiro. Mas o restante que não é de autoria dele, eu posso compartilhar tranquilo com o pessoal. Tem muito material bom mesmo. Pronto. Aí você vê com ele, se for o caso, você passa pra gente, né? Ou então, o que pode ser feito, eu vou perguntar, provavelmente ele autorize. Não o material na íntegra, mas eu posso pedir o dataset, compartilho, a gente faz um material com base nesse material, pode ser feito também.
Porque o experimento foi muito bom e bem didático mesmo. Tipo, ele sai esmiuçando cada ponto e pede para você fazer diversos processos para que você consiga treinar e, tipo, um computador com placa de vídeo e tudo consegue treinar a rede tranquilo. Massa. Pronto. Henrique disse que também vai ver alguma coisa, né? Se consegue se programar aí para apresentar algum exemplo. E aí, todo mundo que se sinta à vontade apresentar algum exemplo que gosta, que viu, que acha interessante, que consolida o que a gente está vendo aqui e tem algo a mais interessante para mostrar, pode trazer e ficar à vontade para apresentar para a galera, a gente discute também. Porque a proposta é justamente ser um estudo e incentivar uma parte mais ativa, entendeu? Um modelo apenas expositivo. Por exemplo, essa competição aí, cada um, querendo ou não, vai fazer de um jeito, porque ninguém pensa igual. Então, cada código vai ter uma particularidade, né? Então, é bom a gente compartilhar entre si, por exemplo, que uma parte do nosso código que não está tão boa assim, a gente pode ver uma outra função que o outro usou que tem um desempenho melhor e que é mais limpa, ou como limpar o nosso código. Isso não quer dizer que também o nosso código está ruim, isso quer dizer que a gente tentou para quem ainda está iniciando e para quem já mexe com isso, que a gente tentou, mas que a gente aprende ainda uma nova forma, uma forma melhor de fazer, né? Também. Eu acho isso muito interessante. Acho que assim a gente desenvolve bastante. E aí, dá para a gente fazer isso semana que vem? Como é que vocês estão de tempo também? Rafael respondeu aqui que está pegado esse mês ainda. Beleza, beleza. Então, pronto. Quem se sentir à vontade, eu vou compartilhar, eu ou o Lucas, no grupo do Telegram também, para o pessoal que não veio. Eu vou deixar essa parte da gravação também lá disponível no YouTube. E vou enviar para o Google Groups. Eu acho que nem todo mundo tem acesso ao Telegram. Pronto. Bom, a gente se encontra então semana que vem. Peraí, só uma dúvida que não tem nada a ver com nada aqui. Vem cá, alguém sabe como tirar o mouse do teclado numérico para poder voltar a ser meu teclado numérico? Não. Como assim tirar o mouse do teclado, né? Tipo assim, tem uma opção que você vira, seu teclado numérico vira um mouse. Tipo, você aperta e você vai mexendo na tela o mouse e clique, serve como se fosse um mouse. Eu ativei esse negócio, só que eu não sei desativar. E eu não sei como é que eu ativei. Não é um Numlock, não. Eu já procurei na internet, velho. O atalho que dizem é Ctrl Shift Alt Numlock. Só que continua. E aí um amigo meu já disse outra coisa. Eu já tô perdido, eu tô desesperado aqui. Tem vários dias tentando.
vários dias eu tentando voltar para poder escrever com meu teclado numérico e me debatendo com isso. Então valeu, velho. Se alguém souber, por favor, me fala no Telegram lá, joga lá. Ó, descobri, velho, é isso aqui. Já ajuda pra caramba. Rapaz, eu vi uma configuração aqui no artigo do Tech. Talvez você já deve ter visto. Beleza. Valeu, pessoal. Então, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Lucas. Obrigada pela aula. Foi massa. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.